Olá, Olá. bem-vinda, bem-vinda de volta, né, a mais um videozinho. Olha, esse vídeo aqui é um vídeo que não é para agora, né, e nem para essa humanidade, é para a Era de Aquários. Mas você que nos acompanha, você deve estar mais ou menos, né, sintonizado com os nossos pensamentos, como a gente vê, como a gente olha as coisas. E é um vídeo também diferente, um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele não vai trazer algumas informações, mas ele não é tão informativo. Na verdade, ele é mais provocativo, no sentido de despertar em você que assiste alguns pensamentos, porque nós vamos colocar aqui algumas informações que normalmente não estão juntas. Então, colocando elas juntas, aí você vai começar a repensar, talvez, alguns conceitos e quebrar alguns paradigmas, né? Pensar um pouco fora da Então caixinha. seria um vídeo de reflexão. É um vídeo de reflexão, de provocação, tá certo? Então, nós vamos fechar a questão em nada, tá? E nós começamos. Você quer falar alguma coisa? Não? Pode indo. Nós vamos começar lembrando o seguinte, que às vezes existem questões que as pessoas não conseguem fazer a correlação, que é, por exemplo, a aparente oposição entre ciência e fé ou religião. As pessoas não veem conexão nenhuma, tá? Mas existem conceitos astronômicos, não estamos falando de esoterismo aqui, né? Nós estamos falando de astronomia, ciência, que repercutem na crença das pessoas e vice-versa. E isso acaba saindo do universo da ciência e da própria fé e cai no dia a dia, sabe? Cai na questão prática do dia a dia. Então, observe aí você, né? Na Idade Média, o conceito que tinha é que a Terra era o centro da criação. Então, aí você está vendo na imagem, né? A Terra aí e os planetas todos em volta, inclusive o Sol, dá para ver em latim solis, né? A órbita do Sol. Há o conceito de que a Terra era o centro de tudo, que tudo girava em torno da Terra. Então, o ser humano era o centro de toda a criação, era a razão da existência. Percebe? E depois, o que aconteceu? Veio uma evolução muito grande, né? Com Galileu, Giordano Bruno e Copérnico falando que não, a Terra não é o centro, né? O Sol é o centro, tudo gira em torno do Sol. Tá certo? Essa figura aí é do Copérnico, se não me engano. Tá certo? Então, e Galileu morreu queimado por causa disso. Quase todos que nesse assunto assim, falaram que foram inovadores e botaram essas ideias e científicas e tal, morreram de forma trágica, né? Pois é, porque ele veio quebrar a ideia da Terra ser o centro. E quando ele estava lá para ser morto, ainda ele falou, ele por si move, ou seja, por si só ela se move, ou seja, a Terra não só é o centro como é o Sol, como as coisas giram em torno do Sol, e a Terra gira em torno do Sol. Isso foi uma quebra de paradigma que repercutiu muito, muito. Se a Terra fosse de fato o centro do universo, não precisaríamos do Sol para ter vida. Não precisaríamos até dos outros planetas, não sei. Pois é. Né? Aí vai além, vai repercutindo muito grande, né? E em antigas civilizações e culturas, bom, aí a gente já começa a ver uma similitude entre ciência e fé, né? Antigas civilizações tinham o Sol como símbolo da divindade, ok? Então nós temos aí nessa imagem, né, o Horus do lado esquerdo, ou seja, o conceito egípcio, né? Que Atum, Ra, né? Ra era a grande divindade. Do lado direito, acho que aquele é Apolo, simbolizando a cultura grega, né? O deus Apolo, que também era um deus
Pode ser na Apolo, pode ser mitologia. Helios também, que era o pai de Apolo. Isso, exatamente. Então, observa, né? Aí já é antes da Idade Média isso já. Mas aí você já vê uma associação muito grande entre o Sol e o conceito de Deus. Importante, grava aí. Isso aí vai ser importante, tá? E posteriormente, né? Ou anteriormente, no caso ali, no Egito, nós tivemos a figura de Akenaton. Akenaton, alguns autores até dizem que Akenaton e Moisés foram a mesma pessoa. Eu tenho um livro que fala sobre isso, né? Que fala que existem muitas coincidências. A história, que no caso tem que se basear em achados arqueológicos, não tem tanta certeza, não tem tanta coisa assim, né? Existem indícios para cá, indícios para lá, mas não tem nada claro e definitivo marcando. Mas de qualquer forma, né? Historicamente, quem começou com essa ideia, com esse conceito de heliocentrismo, de o Sol ser o centro, foi Akenaton e, posteriormente, Moisés, certo? É o culto do Deus único, o Deus solar. Né? Deus solar, tá? Então, olha, bem interessante, né? Agora, e daí, Juarez, o que isso tem a ver com o comportamento, a sociedade? Muito bem. O que acontece? Na época de Jesus, ou posterior à época de Jesus, né? Quem era que dominava aquela região lá? Né? Eram os romanos. Só que os romanos eram politeístas. Olha, os deuses, aí estão os deuses, né? Você tem vários, você tem Cupido, você tem Zeus, você tem Deus para tudo. Você tem vários deuses, aí Atenas, tá tudo aí, certo? Mas observa, hoje, né? Roma é a capital da Itália, né? E nós temos o que lá? O Vaticano está lá. Olha que interessante, né? E a Roma, que era politeísta, se converteu ao monoteísmo, ao catolicismo. Por que isso? Porque eles eram bonzinhos? Não. Sempre tem interesse na história. Sempre tem interesse, né? Então, assim, é lógico que existem várias razões que devem circundar essa decisão, mas a principal razão foi o seguinte: o governante lá de Roma, eu não lembro quem que era, né? Qual imperador, ele pensou o seguinte: esse povo que acredita em um Deus só, se ele acredita em um Deus só, ele vai acreditar em um rei só. Porque se você acredita em vários deuses, você vai acreditar em vários reis. Considerando que lá, antigamente, o rei era a manifestação física da divindade. Então, era politicamente interessante ele adotar e divulgar o monoteísmo, porque ia ser um imperador só. Para não dividir o poder com o outro. Exatamente. Fica meio complicado. Queria mandar na bagaça. O manda-chuva. Exatamente, né? Olha só, aí você já começa a perceber, né, a implicação prática, política de conceitos religiosos e astronômicos. Muito bem. Então, o que acontece? Um Sol é uma estrela, né? O nosso Sol, ele é uma estrela, se não me engano, de quinta grandeza. Ele é bem pequenininho e bem fraquinho. Né? Existem sóis enormes, né? Oi? Já esquenta bastante, pelo menos aqui agora. Com certeza. Então, olha só. Então, o Sol, né? Ele é uma estrela, tá certo? Então, e o que acontece aí, né? Nós temos essa correlação muito importante. Vamos a outra agora. Correlação importante. Fechamos agora. O Sol é uma estrela. Nós vamos agora ter o quê? A nossa Via Láctea. Tá? Então, a nossa Via Láctea, olha quantas estrelas tem. Pois é. Quantos sóis
Tem. Quantos deuses tem na Via Láctea? Percebe? Né? O que é uma estrela? É um corpo incandescente, um corpo celeste que pela gravidade se encandece. Rapidamente, didaticamente falando, o que acontece? Quando tem muita massa, muita matéria, essa matéria, pela força da gravidade, vai atraindo a própria matéria, né? Vai atraindo. Aí chega um ponto de tanta densidade que ela, pega fogo. Por exemplo, o planeta Júpiter, aqui no nosso sistema solar, ele é chamado gigante, e ele é tão grande que existe cientificamente a hipótese de que no futuro ele pode se tornar um Sol, uma anã marrom, se não me engano, né? Uma estrelinha pequena, mas uma estrela. Hoje, cientificamente, pelo que me consta, Júpiter emite mais energia do que ele recebe das outras estrelas e do Sol, né? O Sol, principalmente, está mais perto, ele emite mais, ou seja, ele já tem um processo interno. Mas esse processo é ao longo de milênios, de eras. Quando a gente fala em astronomia, é tudo grande, é muito assim, grande. Puf, vira um sol. Lá, puf, vira um sol. Esse puf aí, quantos milhões para, sei lá, milhões, né? De anos para ele fazer o puff dele. Então, parece muito prático, mas tem todo um caminho de transição aí. Com certeza. Existe até um filme antigo, 2001, Odisseia no Espaço, não sei se você conhece esse filme, né? Que fala disso, que eles estavam lá em órbita de Júpiter e receberam a missão, vamos embora, porque o Júpiter vai explodir, vai virar uma estrela, vai virar um sol, né? E nós temos na Via Láctea, olha quantos sóis, quantos deuses, né? Esotericamente, a gente sabe que, de fato, né, o corpo físico de um ser altamente espiritualizado é uma estrela, é um sol, né? Só que, então, o que acontece? Na Via Láctea, cientificamente falando, nós temos cerca de... ela foi criada há 13 bilhões de anos, né? A Via Láctea é uma constelação, e uma constelação é um conjunto de estrelas, aglomerado de estrelas, né? Tem em movimento, tudo em movimento, não existe nada parado no universo. Só o ser humano que quer parar, que quer ter certeza absoluta, que quer ter mesmo assim não vai parar, o coração está batendo. Se a Terra está girando. Morreu. A Terra está girando em torno de si mesma, está girando em torno do Sol, o Sol está girando em torno de si. As células estão respirando, independente de você querer ou não, então nada vai estar parado. Exatamente, né? Então, olha só, né? Nós temos aí a Via Láctea, é uma constelação com cerca de 13 bilhões de anos, conforme a nossa ciência atual diz, né? Ela tem centenas de bilhões de estrelas. Centenas de bilhões de estrelas. Isso a nossa ciência acadêmica afirma. Que ainda é limitada. Que é limitada, né? Estima-se, olha só, que existam mais de 1 trilhão de galáxias observáveis. Então, vamos lá, né? A Via Láctea tem cerca de centenas de bilhões de estrelas. E igual à Via Láctea, outras constelações, trilhões de galáxias. O que a gente vê, né? Fora que não vê. Olha quantos deuses. Quando a gente fala de esoterismo, as pessoas falam de coisas espirituais como se fossem simples, como se fosse uma coisa simples, sabe, próxima. Não. As distâncias espirituais, elas são semelhantes a distâncias astronômicas. Os números espirituais, os conceitos, as dimensões, são como se fossem astronômicas. Gente, para. Não sei se você que está assistindo sabe. A luz do nosso Sol, da nossa estrela, para chegar até aqui na Terra, para a gente ver, demora 8 minutos. 8 minutos. Ou seja, se um dia, de uma hora para outra, o Sol apagasse, a gente só ia descobrir isso aí 8 minutos depois. A estrela mais próxima, que é a Alpha Centauri,
está a 4 anos-luz. O que significa isso? Que demora 4 anos para a luz que saiu de lá chegar até aqui. É mais próximo. Então pode ser que você veja algo piscando e que piscou, sei lá, 5 anos atrás, ou mais. A astronomia é uma ciência do passado. A gente está vendo essas luzes que saíram das estrelas, daqueles sóis, há décadas, centenas, as milhares e milhões de anos. Olha como é limitado o nosso universo de observação. Esotericamente, nós temos uma limitação de tempo e espaço. Eu ia falar isso agora. Por que isso acontece? Por causa do tempo e espaço. De tempo e espaço, né? Esotericamente. Por que esotericamente só se consideram 7 planetas? Porque o Saturno, ele é o senhor do tempo e do espaço. Uranus, Netuno e Plutão vieram ajudar a evolução do sistema solar. Mas, iniciaticamente, eles não pertencem ao sistema solar. Espiritualmente, eles não pertencem. Eles estão relacionados com a onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Eles trazem, eles facilitam a vida, né? São como que reprodutores, repetidores dessas características divinas de níveis super superiores. Por isso que está lá ultra espiritualidade. Às vezes você fala, mas peraí, o que é isso, Jarice? O que é ultra espiritualidade? Observe o que nós estamos falando. Nós estamos falando de espiritualidade, mas num nível muito alto, muito elevado. Do que a gente pode até imaginar. Muito além do que nós estamos habituados. Você entende? A gente está habituado com o Sol, né? A gente está falando de milhares de Sol, então já começa por aí a diferença. Muito bem. E só que existe um outro corpo celeste. No céu não existe só estrela, né? Existem outros corpos celestes. Vamos falar um pouco agora do buraco negro. Que é o mistério da galera. O que é um buraco negro? Um buraco negro é uma estrela colapsada sobre si mesma. Ou seja, seria uma estrela. Mas aí é que está. A gravidade, lembra que nós falamos lá no começo? Que a matéria ela vai se densificando, a força de gravidade funciona tanto que ela pega fogo e vira uma estrela, né? Falamos até de Júpiter. Pois é. Só que às vezes uma estrela pode ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tem tanta força de gravidade que nem a luz escapa, nem o fóton, né? Porque a luz ela tem duas teorias, né? A teoria de partícula e a ondulatória. Então a partícula que é o fóton não escapa dela. A partícula subatômica, o fóton, né? É tão intenso o campo gravitacional que nem a luz escapa. Por isso que é chamado buraco negro, ou seja, a gente não vai conseguir ver. Tá? É uma superestrela. Né? Esse buraco negro, nós não falamos que a estrela é um deus? E o que seria, então, um buraco negro? Né? O Deus dos deuses. Que pode abrir caminho para outros mundos, universos ou dimensões. Com certeza, com certeza. E aí o que acontece? Esse buraco negro, ele rompe o tempo e o espaço. Ele cria uma curvatura no tempo e no espaço. Né? Nós vemos hoje aí pessoas falando na internet da 5ª dimensão, como se fosse a coisa mais ali, né? Facinho. Eu tô pulando para a 5ª dimensão. Estamos na 3ª e a 4ª, ninguém disse nada. Pega um ônibus urbano e você vai lá para a 5ª dimensão, bem simplesinho. Mas a gente tá indo para a 8ª, 9ª já, e não passou nem pela 4ª. Eu falei, mas peraí, pula. Eu nunca vi pular números, pular séries, pular cursos. Nós aqui estamos na 3ª dimensão, né? E o buraco negro, ele cria
um vórtice, né, uma curvatura no tempo e no espaço, ou seja, o buraco negro é a chave para transcender Saturno. Ok? Olha, tem um filme muito antigo da Disney sobre buraco negro, né? A gente encontra, às vezes, nós temos filmes mais atuais que falam exatamente dessa questão da viagem no tempo. Eu não lembro qual filme. Você lembra qual filme que é, amor? Aquele que a pessoa viaja e quando o cara volta, a filha dele, que era criancinha, está velha no leito de morte. Tá, eu sei. É Interestelar, não. Não sei se é Interestelar. Não é. Muito interessante, que aborda exatamente essa questão da curvatura do tempo e do espaço, tá? Que acontece com o buraco negro. Então, o buraco negro, ele nos abre essa possibilidade, né, da gente avançar além do tempo e do espaço. E nós temos no centro da Via Láctea, da nossa constelação, nós estamos na periferia, na beiradinha da Via Láctea, né? Que é uma constelação, que é um aglomerado de estrelas. No centro dela existe o buraco negro, que chama Sagitários A. E o que ele está fazendo lá, se muito, né, gente, fala que não serve para nada. Como é que você sabe que não serve para nada? Você já estudou, você já foi lá? Qual é a sua tese científica, o mínimo? E o centro, ele é a coisa gira em torno, ou seja, né, tem aquela ideia de Deus, aquilo que eu falei. De repente, esses Sagitários A pode ser Deus. Faz sentido que seja o Deus dos deuses da Via Láctea, das estrelas todas. Está girando todo. Tá certo? Muito bem. Pode pensar, mas isso é um absurdo. Tá, mas também não é o fato de não ser. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque a gente não tem aquela prova, igual as pessoas precisam da prova e tal. Mas assim, pode ser, tá, não, mas sim, pode ser que sim. Né? Agora, na criação, a criação ela é dual. Você que está assistindo a gente, talvez você já está acostumado a isso, né? Desde que houve o Fiat Lux, separou-se luz e trevas, né? Então, ele é dual. Toda a criação ela é dual. Não dá para a gente analisar uma coisa só de uma vista. Sempre tem o outro lado. Uhum. Então, tem o outro lado do buraco negro também, que é o quê? O buraco branco. Uhum. Aí complicou. O buraco negro faz uma curvatura no tempo e no espaço. Então, essa infinidade que nós falamos, que no mundo observável, ou seja, existe um mundo não observável, que a gente não consegue ver. No mundo observável existem mais de trilhões de galáxias. Os buracos negros existentes nessas trilhões de galáxias abrem portais para o quê? Para outros mundos. Olha que louco. Mundos, dimensões e etc. Percebe a coisa? Como é bem ampla, né? Então, nós temos aí a questão do buraco branco, né? Mas vamos voltar um pouco na questão da religião. Vamos lá, né? Então, nós temos o monoteísmo, que é a existência de apenas um Deus, o conceito de que existe apenas um Deus. Então, nós temos aí, hoje, as principais religiões monoteístas, é o islamismo, né? O judaísmo e o cristianismo, certo? E disso aí surgiram variações, milhares, né? Mas seriam as básicas. Pós-paganismo, claro. Exatamente. E nós temos aí várias outras ideias de vários conceitos, né, de religião, tá? Inicialmente, eu gostaria de trazer um outro conceito, né, que o buraco negro, esotericamente, astrologicamente, a gente associa com Plutão, porque ele é negro também, né? É a ideia do Plutão. E Plutão, ele rege o sexo. Então, observa, até o arcano 15 do tarô, aquela lâmina, não está devidamente retratada nos principais baralhos que a gente conhece,
Porque normalmente a cabeça do homem, né, está no pescoço, está preso ao sexo da mulher. E o sexo da mulher está preso à cabeça do homem. Então, é uma prisão. Lembra aquilo que nós falamos, que o buraco negro faz a curvatura do tempo e do espaço, libera a gente da prisão, tá? Então faz sentido também esse conceito aí de prisão. Fora o fato que é através do sexo que nós somos deuses, que a gente cria uma vida. Aí o bebezinho, a ideia do feto cósmico, né? Através do sexo que nós somos deuses, em termos de astrologia. Para mim, Juarez, nunca vi escrito em lugar nenhum, onde está Plutão no nosso mapa astral, né? Está Deus, o nosso Deus, a nossa fagulha divina. Então, pensando assim, o Plutão seria o portal para viver. É o Deus, é o Deus que cria a vida. Olha a importância de tudo isso que nós estamos falando, tá? Muito importante, né, essa questão toda. Bom, você já pensou, você sabia que existem vários conceitos de Deus? Não existe só uma forma, nós falamos do monoteísmo e do politeísmo, mas existem várias formas de se conceituar Deus, tá? Então, Deus é a existência de apenas um Deus, ok. O que é deísmo? Já não é monoteísmo, ó, deísmo. Deus é a razão. Razão. Se você leu, por exemplo, o Corpus Hermético, né, várias linhas religiosas, espirituais, esotéricas, falam que Deus é mente. Isso é o deísmo. O Caibalion fala. Pois é. Várias linhas esotéricas, né, com isso. Exatamente. Nós temos aí também o teísmo, né? O teísmo acredita que Deus é um ser absolutamente transcendental, vivo e que atua no mundo. Olha, grava isso. Para o teísmo, Deus é vivo e atua no mundo. Tá? Vamos ter outros conceitos aí que vão serem diferentes. Tá? O ateísmo, observa aí, o que é o ateísmo? O ateísmo não acredita, né? Tem as religiões em volta, eles ficam lá como uma redoma, né? Ou seja, para eles Deus não existe. Simplesmente isso, né? Deus não existe. Isso é o ateísmo. E aí nós temos em seguida o enoteísmo. O que é o enoteísmo? Um único Deus sem se negar à existência de outros, né? Então, para os enoteístas, existe um Deus, mas existem outros deuses também. Como se fosse o panteão, vamos botar na mitologia grega, o panteão lá, o Olimpo, e tem o Zeus, que é o chefe, é o rei dos deuses. Arriscado a gente dar exemplo, porque a gente pode se confundir, né? Ó, nós temos, né, o enoteísmo, nós temos também, antes do enoteísmo, né, no ateísmo, o agnosticismo. Não é possível provar Deus racional e cientificamente. Então, assim, o agnóstico, ele só fala isso, não é que Deus não existe, não. É que não tem como provar. Pode até existir, mas enquanto não provar... Então, assim, ele não é ateu, ele é agnóstico. Sim. É diferente. Há quem diga que ser ateu é ser teu, né? Ou seja, para a pessoa ser ateu, não acredita em Deus, ela está usando um conceito de Deus, ou seja, ela acredita no conceito de Deus para ser ateu. Tá percebendo? Já no agnosticismo, não. A pessoa fala, olha, não existem provas. Ponto. Pode existir? Pode. O dia que existir, ok, eu passo a acreditar. Não tem problema não, né? Deixando claro que é um ponto de vista, né? Dos vários ismos aí, a gente não vai falando de nenhum específico. Não. E o que é certo, gente, isso aí é de cada um, porque a gente não tem prova, como diz os agnósticos, não temos prova. Mas nós temos uma prova interior, né? Eu vou deixar quieto, mas sabe o que eu estou falando. Então, assim, a gente está passando os conceitos, e aí você acredita no que você quiser. E esses conceitos de Deus, vamos lembrar nesse paralelo que nós estamos com as estrelas, gente.
Nós vivemos no passado. Esse céu que a gente está vendo aí, olha, saiu lá das estrelas há anos, décadas, séculos, milênios. Pode não existir mais. Às vezes você está olhando para uma coisa lá que talvez não exista. Então, assim, a provocação aqui é a gente também repensar sobre Deus, o conceito de Deus. Olha o politeísmo, aí está o exemplo da Índia. Né? Bonito. Está o exemplo da Índia com o politeísmo. Né? Mas existe também, ainda tem mais conceitos. Né? Tem o panteísmo. Panteísmo, ele fala que tudo e todos compõem um Deus abrangente, né? Então, para os panteístas, o Deus é tudo. Para os panteístas, Deus é tudo. Ele é abrangente. Observa a palavra, ó. Ele é. Existe também o panenteísmo. Nossa! Né? O panenteísmo considera que o universo está contido em Deus, mas Deus é maior que o universo. Tá? Então aí você tem, né, no gráfico aí do lado esquerdo, o teísmo, Deus separado do universo, o Criador. Né? Tem o panteísmo, Deus está tudo, e existe o panenteísmo lá. O universo está contido em Deus, ou seja, Deus é maior do que o universo. Percebe? Esse é um dos conceitos. Tem ainda o pandeísmo. Não, o panda, vem do panda. O pandeísmo, para ele, Deus precede o universo, sendo o seu criador e a sua totalidade. Aí está no gráfico também comparando o deísmo, o panenteísmo e o pandeísmo. Então, eu sugiro que se enrolou a cabeça, enrola mesmo a cabeça, você pode dar uma pausa, voltar o vídeo, assistir 2, 3 vezes, porque faz diferença esses conceitos, né? E eu ainda falando aqui que vem do panda e que embola mais a cabeça ainda da pessoa, gente, é só uma brincadeira, tá? Então, vamos voltar, foi uma provocação em termos de conceitos de Deus, né? Vamos voltar na questão do buraco negro e o buraco de minhoca, né? Buraco de minhoca é como se fosse um buraco de minhoca mesmo. Você entra no universo e sai em outro universo. Corta o caminho, não dá aquela volta. Isso, né? Nós falamos do buraco branco já, tá? Então, outra coisa, o conceito, quando a gente fala de universo, observa a palavra em português, universo, universo, um lado, existem outros lados, existem outros universos. Multi. Né? Tem a teoria das cordas, da física teórica, que fala exatamente de outros mundos, né? Dos mundos paralelos, é isso que fala. Já tem vários filmes que falam Há sobre muitos isso, filmes legais, né? de ficção científica. É ficção? É, mas toda ficção tem um pé na realidade ali. Por que que isso vem pra gente? Quem informou do nada? Então, aí existem filmes que abordam, né, essa questão do buraco de minhoca, falam que disco voador usa buraco de minhoca para poder viajar longas distâncias, né? Existem vários filmes que falam dos portais estelares, né? A gente fala, mas o ser humano já não conseguiu, né, fazer esse feito. Gente, eu não sei não se seria uma boa coisa para o ser humano hoje ter essas facilidades aí. Do jeito que tá, limitado, já tá problemático, né? Não sei. Lembrando que quando a gente fala de mundos diferentes, nós falamos de leis diferentes. Então, por exemplo, a NASA solta uma espaçonave para ver se tem vida em Marte, em Vênus e sei lá onde. Mas ele está procurando vida conforme as nossas leis aqui da Terra. E se a vida estiver baseada em vez do carbônico, nossa vida aqui é baseada no carbônico, na química orgânica, né? For baseada em silício. Ou em outra coisa que a gente nem conhece. Eu já vi no meio esotérico dizendo que nossa humanidade aqui vai evoluir, deixar o carbono e passar para ser o silício. Isso foi feito de uma luz, de um plasma, uma coisa que a gente nem Mas isso lá em cima ainda, mais sutil ainda. É, mais sutil ainda. Então a gente procura aquilo que é parecido com a gente.
né? Quando a gente não conhece, A gente olha sempre com base no nosso referencial. é que nem eu vejo né? assim, uma criança, ela vê outras crianças que a gente às vezes nem repara. O velho vê outro velho igual, então a gente repara aquilo que está mais próximo da gente. Então, retomando aí a questão do Plutão, né, com buraco negro, na mitologia, Plutão ou Hades são os mesmos, né, eles regem o que? O inferno, né? E aí está o cérebro na mitologia, que é o cão do inferno, que é um cachorro de três cabeças, né? Olha, o ser humano, ele costuma ter medo do desconhecido. Tudo que ele desconhece, ele tem medo, né? É um instinto natural de preservação, ok? Só que tudo que ele tem medo, ele demoniza. Aí, né? Vira demônio. Aí as religiões é o demônio, é o inferno, não sei o quê. E às vezes não é assim. É a ignorância da pessoa. Olha, um isqueiro na Idade Média seria demônio. Seria magia, bruxaria, sei lá, uma coisa do demônio. O celular, o smartphone seria a coisa do demônio, seria o demônio. Antigamente, amor, isso que você está falando é verdade, isso é histórico, né? Antigamente, os ferreiros eram considerados bruxos, feiticeiros que faziam pacto com o demônio. Na forja. Isso. Normal, hoje em dia. Na China antiga era assim, eles eram amaldiçoados, eles não viviam na comunidade, né? Os guerreiros que tinham que forjar as espadas, eles tinham que ir lá, né, atrás do ferreiro. O ferreiro era, sabe, era a escória. Mas todo mundo cara, né? Leva um smartphone desse aqui, ó. Se você pudesse voltar ao tempo, fosse lá para a Idade Média ou menos, levasse um smartphone aqui, você não voltaria para cá. Eles iam te queimar vivo. Isso aqui, eu fazer um ritual, isso aqui falando que era coisa do demônio. Então, e Plutão, olha, ele rege Escorpião, né? Plutão, ele é o planeta do sexo, do poder, da vida, da morte e da alquimia. Ou seja, se você quer poder, você tem que olhar o Plutão que está no seu mapa astral. Tá? Só que para você ter o poder divino, ele vai exigir o quê? A sua morte. Ou a sua morte mística, enquanto personalidade. Por quê? Porque o Plutão é Deus no mapa astral. E Deus, ele é coletivo, não é individual. Então, para você acessar Deus, não tem eu quero, eu gosto, eu não gosto, eu não quero, eu penso, eu acho. Não. Ele é doação e entrega. Se a pessoa usurpar o poder de Deus que ela tem, porque todos nós somos deuses, ela vai ter que morrer fisicamente, e muitas vezes de uma morte terrível. Uhum. Tá? O Escorpião, Plutão, rege a bomba atômica, rege as bombas. É interessante você observar que lá no Oriente Médio, né, eles têm uma potência sexual muito grande. Até para a preservação da vida e da existência. Olha só, o eixo touro-escorpião, o touro, ele mantém a vida. Então, ele mantém a vida com alimentos, com dinheiro, tudo isso é regência de touro. Mas, principalmente, com o impulso sexual, a libido sexual. Para você, se você não transar, se você não tiver filhos, acaba a humanidade. Por que você acha que, né, esse caso, as mulheres não estão cobertas assim? Não é puramente religião. Tem uma outra coisa por trás aí, que é esse lado plutoniano. Pois é. Que as pessoas ou não comentam ou não sacam muito bem. Lá é uma região onde tem uma energia divina muito grande, lá é a berço da humanidade, conhecido pela ciência atual, né? Lá tem muito petróleo, que é Plutão que rege, tá certo? E lá tem muita bomba, muita guerra, muita explosão, muito sangue, né? E muita energia sexual. Né? Eu lembro que até na Bíblia, crescer e multiplicar-vos, crescer e multiplicar-vos. O rei, ele podia ter várias mulheres e concubinas para poder ter mais filhos. Sim. Né? Lá era Quanto isso, mais normal. filho, melhor para aquele rei. Mais filho, mais tudo, né? Então, o touro e o eixo touro-escorpião está muito relacionado
com essa questão. E o sexo, né? É que tá, vem a ignorância, vem o medo, então eles põem como pecado, como sujo, como algo kármico, mas na verdade esse eixo touro-escorpião, ele é o eixo de sustentação da vida, tá? E nós temos nas religiões mais antigas várias manifestações sexuais. Então você tem com os índios, os indígenas, os aborígenes, você tem os totens. Às vezes, em outras religiões, você tem os obeliscos. Então, nós temos aí vários obeliscos, né? Tanto numa religião primitiva, antiga, quanto na modernidade. Você tem lá na França, você tem lá nos Estados Unidos, né? Você tem obeliscos simbolizando o quê? O obelisco é um símbolo fálico, né? Como se fosse o eixo da vida e tudo gira em torno daquilo. Sabe? Essa ideia, né, do falo, do obelisco, e negativamente é aquela questão do controle que tem o escorpião. Né? Então, o escorpião também pode querer controlar demais, tá certo? Isso tem a ver com as energias negativas e inferiores de escorpião e de Plutão. Tá? Então, nós vimos aí os totens e obeliscos, e nós temos aí agora para ver o Djed de Osíris, que é o eixo da criação, né? Então, é um dos mais famosos símbolos fálicos, né, da religião egípcia. O Djed de Osíris seria como que, não sei se você aí sabe do mito de Osíris, que em síntese eram 4 irmãos, né? Ísis e Osíris ficaram regendo uma parte do Egito que tinha produção, que era legal, e Sete e Néftis ficaram regendo a parte ruim, né? Então, o Sete ficou com inveja do Osíris, arranjou uma forma de matar o Osíris, e depois esquartejar o Osíris e espalhou as partes do Osíris por todo o Egito. A Ísis foi atrás recolhendo essas partes do Egito, essas partes do Osíris, de Deus, né? É muito legal isso aí tudo, gente, porque mostra que Deus não está num local só, está em mim, está em você, está nela, está nesse computador, no celular que você está assistindo. Deus está em tudo, está em todo, Deus está em todos e em tudo. Aí entra os conceitos de Deus lá, né? Mas, voltando à mitologia, faltou uma parte do corpo de Osíris que Ísis não achou, que foi exatamente o falo, né? A parte sexual viril do Osíris, que era para procriar. Então, veio aí o Djed de Osíris, né? Que é para cumprir, né? Como se fosse uma... Como é que fala? Uma prótese, né? Uma prótese espiritual, representando o poder de criação de Osíris, tá? Olha, voltando, né? A gente vai fazendo esse ping-pong. Vamos voltar à questão da astronomia. Nós temos aí o famoso James Webb, né? Esse telescópio moderno que veio substituir o Hubble, né? E as últimas descobertas, as últimas constatações que o James Webb nos trouxe, levou a renomados, eminentes astrônomos considerarem, escuta só agora, que nós estamos vivendo dentro de um grande buraco negro. Tem lógica né? Porque quando você está dentro do buraco negro, você também não consegue ver o que está lá fora. Né? E, então, a sua realidade, ela está limitada àquela situação. Você tem uma limitação muito grande. Né? E depende de onde você está no buraco negro. As teorias mais antigas diziam, e mais aceitas atualmente ainda, né? É que se você for passar por um buraco negro, você vai ser esmagado. Você vai virar um negocinho, né, menor que às vezes um átomo. Então, tal intensa, então você morre. Mas existem outras teorias que não, que falam exatamente aquela ideia do buraco branco. Se você passar por um buraco negro, você vai sair para um outro universo. E isso nos lembra o quê? A árvore da vida, da Cabala, né? Da tradição judaica da Cabala. Olha só, né? E na Cabala, na árvore da vida,
O nosso mundo é o mais de baixo, essa bolinha de baixo, é Malkut, é o reino. Existem mais 9 mundos acima, vamos colocar 9 Sefirot acima. Né? Na verdade, não é mundo. Em Cabala existem 4 mundos, né? E existe um Sefirot. Então, assim, o nosso universo que a gente pode ver é apenas a bolinha de baixo. É interessante essa simbologia, que é uma esfera, você percebe? Até está feito em 3 dimensões, né? Que não é um círculo, é uma esfera, né? Para você entender, esferot, né? Você vê como sefirot, né? A sefirot é o plural de séfira, tá? São várias séfiras, forma o sefirot, ok? Então, esse mundo que a gente vê como infinito, na verdade, é uma esfera. É interessante porque Einstein disse que se a gente pegar um dia uma espaçonave possível de você ir, você vai e não tem fim. Não tem fim. Só que ele disse também, né, o conceito dele é como se a gente morasse em cima de uma bola, de uma esfera. Né? Se você andar dentro de uma esfera, vai ter fim? Não, não vai. Não vai, você pode passar pelo mesmo lugar, né? Mas não tem fim, você vai ficar andando, que nem aquele Globo da Morte que tinha em circo antigamente, não sei se ainda tem, que as motos ficam andando lá de dentro de uma bola, de um globo, né? É isso. Andando eternamente. Eternamente. Tá? Acaba a gasolina. Então, o nosso mundo, o nosso conceito, olha como uma coisa de ciência está relacionado com alguma coisa de natureza espiritual. Percebe? Olha a importância disso tudo, né? Então, nós vivemos dentro de um buraco negro, dentro de outro buraco negro, dentro de outro buraco negro. São portais atrás de portais, né? São portais para mundos, para outros mundos, que levam a outros mundos. E hoje, né, a gente voltando aqui para a Terra agora, nós fizemos uma viagem, em cima de uma ultra espiritualidade. Sóis, né? Estrelas e tal. O homem comum tem a si mesmo como centro da criação, que olha o próprio umbigo. Essa é a grande maioria, realidade esmagadora das pessoas da nossa humanidade. Por isso que eu disse que esse é o vídeo, que não é para essa humanidade, não é para hoje, é mais para o futuro. Você acompanhou? Muito obrigado. E a reflexão é muito válida. É. Muito. Tá aí. Espero que reflita. A gente tem paradigmas, coisas que a gente nunca questionou, a gente precisa começar a questionar, coisas que a gente achava que era aquilo só, que não tinha outra opção. Ou aquilo que costuma demonizar, aí tem, aquilo que não costuma conhece. demonizar. E vamos quebrar os paradigmas, porque são muito. Até a próxima. Até mais!